Boa tarde, pessoal. Tá dando para escutar direitinho aí? Tá baixo? Tá baixo, né? Teste, teste. Oi, oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. Acho que... Tá dando para escutar agora? Tá ok atrás? Beleza, valeu. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Gustavo Pantuso. Vou falar sobre Software Defined Networking e as inovações em rede. Antes de a gente entrar no assunto, vou só falar um pouquinho de mim. Faço parte da comunidade Python Brasil, da comunidade brasileira do OpenSUSE. Atualmente eu estou trabalhando na Globo.com e eu sou cofundador do Área 31 Hackerspace. Eu recentemente terminei o meu mestrado em Ciência da Computação na UFMG. Trabalhei nesse laboratório, que é o Laboratório de Redes Wireless, e pelo programa de pós-graduação lá. Vamos entrar então no nosso tema. Quem aqui já ouviu falar de redes definidas por software, SDN? Ah, legal. Então a gente vai entrar, a palestra a gente vai seguir falando um pouco sobre o que é SDN, o que é o protocolo OpenFlow, que é um protocolo que permite experimentar SDN, e a gente vai falar um pouco do mercado também e alguma coisa sobre os controladores SDN. A gente vai seguir nessa abordagem. Então SDN, né, são as redes definidas por software. A principal característica de SDN é separar o plano de controle do plano de dados dos equipamentos, de comutação da rede, por exemplo. Então, vamos entender primeiro o que é o plano de dados. O plano de dados é basicamente o que o switch faz, que é encaminhamento de pacotes, a comutação ali dentro do hardware do switch para enviar e transmitir os pacotes pelo meio físico. O que seria o plano de controle? O plano de controle ele é onde a gente toma as decisões que vão alterar o plano de dados. Então, seria, por exemplo, roteamento, no caso de políticas para tomada de decisão, por exemplo, de um balanceamento de carga. E uma coisa interessante que a SDN traz, que é a visão topológica global da sua rede. Então, para isso ficar claro, hoje no switch que a gente tem, o plano de controle está dentro do próprio hardware. Então, por exemplo, se você quer um roteamento usando o BGP ou um protocolo diferente, se o switch, o seu equipamento, por exemplo, sei lá, um roteador da Cisco, não tem esse protocolo implementado dentro do hardware, você não vai poder utilizar esse roteamento dentro da sua rede. Então, a ideia de separar o plano de dados do plano de controle é que você, por exemplo, dentro de uma rede convencional, você possa experimentar um protocolo novo, fazer uma pesquisa ou desenvolver um protocolo novo e experimentar ele independente de você depender de um fabricante. Então, isso é bem interessante. Então, SDN é o modelo. Vamos dizer que ele é a coisa formalizada, assim, é o design, como projetar e administrar a sua rede. Então, essa separação do plano de dados com o plano de controle vai deixar a sua rede mais flexível, que é justamente o que eu falei. Você não fica amarrado ao seu fabricante. Então, a ideia é que você tenha a sua rede se torna programável, você passa a escrever um programa que toma as decisões e controla a sua rede e vai alterar o encaminhamento de pacotes. Com a SDN, a gente tem essa entidade, que a gente vai ver mais para frente o que ela é, o controlador, que ele acaba sendo logicamente centralizado. A gente vai ver em como estruturar um controlador, que ele pode ser também distribuído. Mas, para a rede, quem controla a rede se torna uma entidade logicamente centralizada. Pode ser fisicamente distribuída, inclusive. Uma coisa interessante sobre SDN, e a gente vai ver bastante sobre o OpenFlow, que é o protocolo que eu vou falar logo adiante, que é a ideia da padronização aberta. Que muitas vezes esses algoritmos de roteamento de um fabricante são fechados no hardware do fabricante e às vezes você, para ter mais eficiência na sua rede, você acaba tendo que comprar o equipamento desse fabricante para poder ter esse algoritmo.
No caso do SDN, você consegue a padronização aberta. Você poderia, por exemplo, alterar e criar ou modificar e criar um protocolo ou algoritmo do jeito que você gostaria que ele fosse. Bom, SDN, então, é só o modelo, é só, vamos dizer, o formalismo da coisa. Então, como que eu faço para implementar SDN? Porque SDN é só um conceito. Aí é onde entra o protocolo OpenFlow, que ele vai permitir que você possa fazer experimentos em SDN, dado que SDN é só o modelo. O protocolo OpenFlow, ele foi publicado em 2008, um artigo do Scott Schenker, e então a ideia é que ele permitisse que os pesquisadores dentro das universidades pudessem fazer novos experimentos em rede e inovar usando essa especificação desse protocolo. Como que esse protocolo funciona? A gente vai ver a arquitetura superficialmente do switch, que pode utilizar o protocolo OpenFlow, nos slides para frente. Então, basicamente, o que a gente tem que é tão importante ter SDN e aplicar ela hoje nas nossas redes? Você tem que a arquitetura da internet, ela não cresce igual a dinamicidade que a gente vê das aplicações modernas. Então, o nosso data center, a sua rede, que possui algumas aplicações dentro dela, as aplicações elas evoluem muito rápido, a gente distribui a aplicação, bola algoritmos diferentes, e a gente consegue evoluir muito rápido as nossas aplicações. E a infraestrutura, às vezes, a gente não consegue acompanhar nessa velocidade. Então, o OpenFlow casou muito bem com esse momento que a gente tem das aplicações bem dinâmicas, muitas vezes muito distribuídas, e é uma forma de você poder adaptar a sua rede e fazer o seu protocolo para o funcionamento da sua aplicação ou da sua própria rede. Então, uma coisa interessante sobre a discussão de SDN é justamente sobre, existem as discussões sobre você fazer uma abordagem do zero, como que a gente atualiza a infraestrutura da internet. A gente tem que trocar tudo. E a outra é uma abordagem evolutiva, que é justamente a que vem casada com o SDN e o OpenFlow, que é o seguinte, você continua mantendo a infraestrutura que você tem, porém você consegue evoluir a internet com o hardware que você tem hoje. Você não precisa ser radical e falar, para mudar a infraestrutura da internet, a gente precisa jogar tudo fora e comprar equipamentos novos. Isso é muito custoso e é difícil fazer a implantação disso tudo ao longo da rede. Então, uma coisa interessante sobre aí, já específico do protocolo OpenFlow, é que ele foi criado com uma especificação aberta. Hoje ele está na versão 1.5 do protocolo. E essa especificação ela é aberta, então vários fabricantes já começaram a trazer e implementar dentro do seu switch, habilitar o OpenFlow. Então, por exemplo, você consegue ter um switch normal, convencional, que você vai usar ele do jeito que a gente está acostumado, ou você pode simplesmente falar, vou habilitar esse switch a trabalhar com o OpenFlow, e aí você passa a ter o seu controlador controlando esse hardware. Então, dentro da arquitetura ali do OpenFlow, o que a gente costuma ter? Você tem o seu switch, que é habilitado com o OpenFlow, e você tem a sua entidade controlador, que é um servidor, um computador que você coloca, que fica conectado via um canal de comunicação segura com o seu switch, e é onde esse controlador vai tomar as decisões. Lembre do plano de dados e plano de controle. Então, o switch ele passa simplesmente a fazer a parte de comutação de pacotes, e o controlador é quem toma as decisões. Uma analogia, uma analogia bem grosseira, seria, imagina a malha ferroviária de um metrô. Você tem aquelas chaves que ficam dos trilhos, elas seriam o nosso plano de dados. O plano de controle é o operador que fica lá e escolhe quando uma chave vai para um lado ou quando ela vai para outro, e a rede flui à medida que o controlador toma as decisões. Então, é basicamente isso. A gente tem a comutação do hardware, seria apenas o plano de encaminhamento, que é o plano de dados, e o plano de controle é onde a gente, enquanto programador, decide o que o switch vai fazer. Então, internamente, bem superficialmente, ele tem o canal de comunicação segura com o seu controlador, que é implementado via um TLS, uma conexão segura que você faz entre o seu controlador e o switch, e a tabela de fluxos. A gente vai falar um pouco para frente sobre o fluxo e como que ele é identificado, mas o protocolo ele identifica como que o fluxo, que é, por exemplo, um conjunto de pacotes ou um único pacote, é identificado pelo switch, e aí o controlador vai tomar essa decisão. Tem um workflow para frente,
mas eu acho que é legal citar isso antes. Como que acontece o workflow, como que acontece o encaminhamento no pacote para o controlador com um switch OpenFlow? Vamos dar um cenário de uma aplicação web, você tem um servidor, você tem seu switch na frente e uma requisição cliente que manda para um IP do serviço. Vamos considerar que a gente já resolveu o DNS de algum site. Então, esse IP, quando chegar no switch, uma requisição ali que ele vai ver, que aquele está pedindo um pacote de uma subrede tal para esse IP. Como o switch ele é burro, ele não tem o plano de controle nele, quando ele não conhece um pacote, ou um fluxo, que é o que a gente está chamando, ele vai encaminhar esse pacote para o controlador, que é o nosso computador com o nosso programa rodando. Quando ele sobe esse pacote para o controlador, o algoritmo que a gente implementa, olha para esse pacote, que a gente vai ver o cabeçalho para frente, o que a gente tem para olhar, e o que eu vou tomar a decisão com esse switch, com esse pacote. Então ele volta, adiciona uma regra no switch para falar assim, olha, todas as requisições semelhantes a essa vão passar por esse caminho aqui e vão ser comutadas para aquele servidor. Então, é basicamente assim o workflow com o OpenFlow. E a tabela de fluxos é onde, esse momento que eu disse que ele volta e grava lá, falando para o switch o que fazer, é na tabela de fluxos que ele faz. Então, toda vez que chega um pacote novo, o seu switch faz uma busca nessa tabela. Quando ele não dá match, né, quando ele não faz o casamento ali de um pacote a alguma regra já instalada na tabela, ele decide, então, que ele deve, como ele não sabe o que fazer com o pacote, ele manda para o controlador. Então, a gente tem que o OpenFlow é o canal de comunicação segura lá, o OpenFlow Secure Channel, e a tabela de fluxos, que é onde a gente vai identificar os fluxos. Cada fluxo que a gente identifica dentro dessa tabela, a gente toma uma ação. Então, aqui que a gente vai... para cada... Aqui é o cabeçalho de casamento OpenFlow. Quando chega um pacote novo no switch, e ele não sabe o que fazer, ele manda isso daqui para o nosso controlador. O controlador, baseado nisso, consegue tomar várias decisões. Então, aqui está dividido, por exemplo, em layer, que você pode ver que com o OpenFlow você pode chegar a fazer um controlador que vai até L4, ou seja, você pode fazer um firewall ali, usando o OpenFlow. Ou você pode simplesmente fazer L3, um roteamento, entendeu? Então, você pode trabalhar com várias camadas. Todos esses campos, eles podem ser, que a gente chama de wildcard, né? Tipo um asterisco, eles não são obrigatórios ter tudo. Então, por exemplo, um pacote ARP, obviamente ele não vai ter IP, então não vai ter porta, por exemplo, porta de origem e destino, que isso é coisa de aplicação. Então, isso dali não precisa ser obrigatoriamente preenchido, eu posso ter só, por exemplo, endereço MAC ou as informações no L2 ali. Então, dado que a gente entendeu que um fluxo é identificado por um casamento daquele cabeçalho. Então, o fluxo é identificado por aquele cabeçalho. Dado que eu conheci, eu peguei e identifiquei um fluxo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer algumas ações. Quais são as ações? O protocolo OpenFlow, ele tem várias ações. Então, aqui são só alguns exemplos, mas assim, basicamente seria, por exemplo, eu posso fazer forwarding, que é simplesmente encaminhar o pacote. Tá, entendi, esse pacote aqui é uma requisição web, eu vou mandar para o servidor web ali. Ou eu tenho, sei lá, um balanceamento de carga, eu tenho 4 servidores web. E aí o IP do serviço é um IP lógico, ele não é o IP físico da minha rede. Quando o pacote chega para mim, eu olho e falo, qual servidor está mais tranquilo para responder essa requisição? Eu vou, instalo a regra no switch e falo, toda vez que vier um pacote semelhante a esse, ou seja, que dá casamento com esse fluxo, você vai mandar para esse servidor. Então, ele pode fazer várias coisas, por exemplo, forwarding, drop, no caso de um firewall, você pode dropar o pacote, você pode ignorar aquilo, você pode alterar o cabeçalho, você pode modificar o pacote, ou seja, você pode fazer um NAT, alguma coisa alterando parte do pacote. E vários outros decrementar os contadores do pacote, você pode fazer várias coisas no pacote. Então, aqui seria um exemplo bem reduzido, porque a tabela de fluxos ela tem muitas informações, mas aqui é um exemplo bem simples ali. Lembra do cabeçalho de match lá, de casamento, de OpenFlow? Seria aquele header ali. Então, eu posso ter várias coisas casadas. Lembra que nem tudo é obrigatório. Então, por exemplo, no meu switch eu posso falar que tudo que entra pela na porta 5 do switch vai ser encaminhada pela porta 8 e a prioridade é 100. Eu posso ter um casamento que seja... Toda vez que chegar uma requisição do IP 42 na porta 80, eu vou fazer uma reescrita do IP de destino e vou falar que ele vai para o IP 100.
e a prioridade é 500. Então, assim, por exemplo, toda vez que for pacote UDP, eu não quero UDP na minha rede. Então, eu vou lá e dou drop. Então, você pode definir várias ações a serem tomadas de acordo com o que você tem de pacote, nos seus fluxos, né? Então, o controlador, como eu havia dito, ele é um programa. O objetivo dele principal é manipular essa tabela de fluxos, que é basicamente, se você for fazer uma analogia com o que a gente tem de PC, imagina que as ações lá seriam o conjunto de instruções que o hardware faz. Então, na CPU normal, a gente tem um conjunto de instruções. Aqui a gente tem um conjunto de instruções que são feitas para um hardware específico de switch, que é para fazer comutação de pacote. Então, a gente tem esse conjunto de instruções que a gente pode utilizar. O controlador vai ser representado como uma entidade logicamente centralizada dentro da rede. E uma coisa legal, que aí já é do protocolo OpenFlow, é que ele tem muitas estatísticas da rede. Então, quando você lê dados da tabela de fluxos, você tem estatísticas, por exemplo, quantos bytes estão trafegando ali naquela porta X, quantos bytes estão trafegando em relação àquele fluxo. Então, você tem várias estatísticas legais da rede. E que uma coisa interessante outros módulos ou outros serviços dentro da sua rede podem se comunicar com o controlador, dado que ele é um servidor. Se a implementação que você fez para ele pode ter um socket, alguma comunicação com qualquer outra parte da sua rede. Claro que isso traz implicações de segurança. Mas aí, como programador, você passa então a trabalhar com rede, pensando com as mesmas coisas que você tem para desenvolvimento. Tolerância à falha, aplicação distribuída, pensar como que você vai debugar isso, fazer teste, trabalhar persistência. Você pode ter um banco de dados no seu controlador, por exemplo. Então, aqui são só alguns exemplos de controladores, porque se a gente tem que implementar instruções quase que de máquina para um switch, deve ser chato isso, mas essas mensagens já tem muitas bibliotecas prontas que você faz uma programação bem alto nível, não tem nada complicado, você não precisa ficar lá montando buffer e enviando para o switch. Então, por exemplo, eu quis citar a libfluid. Isso aqui é interessante, porque a gente vai ver lá na frente sobre a Open Networking Foundation, que é uma fundação que foi criada com grandes empresas, esses grandes consórcios, para poder incentivar e investir em SDN e OpenFlow. A libfluid foi um desafio que a Open Networking Foundation fez, dando $50 mil para quem implementasse o driver para o switch, ou seja, esse mecanismo ali que já vai entregar para a gente uma camada com a comunicação das mensagens OpenFlow para o switch e controlador. Quem ganhou foram dois brasileiros, que são da UFSCar, Federal de São Carlos, em São Paulo, e eles ganharam esses $50 mil, e a implementação em C++ completa foi feita por eles, dois brasileiros que ganharam. Então, o Nox Controller é um controlador OpenFlow escrito em C++, o Beacon é um controlador escrito em Java, o POX é em Python e o Ryu também é em Python. Os dois últimos são Python. Bom, então vamos ver uns desenhos de umas topologias simples usando, por exemplo, o switch OpenFlow. Vamos supor, você pode ter essa relação de 1 para N. Eu tenho um controlador e ele controla N switches. Então eu posso ter vários switches sendo controlados pelo mesmo computador. Se minha rede for pequena, por exemplo, ali eu tenho duas subredes. É importante notar também que tem um link, tem um enlace entre o switch 1 e o 0. Então, isso também, você pode ter um enlace entre os dois switches OpenFlow. Você pode ter, por exemplo, aqui também, N switches OpenFlow para um controlador só, e um switch, por exemplo, que não seja OpenFlow. Não tem problema. Esse switch que não é OpenFlow, ele vai funcionar simplesmente como um switch Layer 2 funciona, fazendo ali encaminhamento do pacote na camada 2, sem saber o que ele está fazendo. E você controla os OpenFlows, os outros switches. Então, você pode misturar isso. Tanto que nos data centers é muito comum isso. Eles não trocam o equipamento do hardware deles, então a base do data center continua sendo um roteador convencional, e aí eles colocam na rede virtualizada switches virtuais, que são, eu vou mostrar para frente, por exemplo, o OpenVSwitch, que é um switch virtualizado e que ele é OpenFlow enabled, ou seja, eu posso ter um switch virtual que controla que é onde as máquinas virtuais estão conectadas, e esse switch virtual é controlado pelo meu controlador.
Quando eu já termino de resolver toda a minha parte de controle, o encaminhamento na camada 2, obviamente, fica lá para o switch convencional, às vezes até um switch layer 3. Aqui seria uma arquitetura que é de um outro artigo do Schenker, inclusive, o Scott Schenker, que ele tenta propor uma ideia de SDN para a arquitetura da internet. Porque SDN, até então, todo mundo tem feito experimentos na rede interna, porque você consegue mudar a infraestrutura da sua rede interna. Você não vai conseguir conversar utilizando o OpenFlow, por exemplo, num switch ao longo da internet. Você não tem como garantir que todo mundo trabalha com SDN. Então, ele cria uma estrutura que é onde você tem o seu domínio da rede, então essas caixinhas nas extremidades, e aí, para a rede interna, você tem um switch de core, né, que é um switch do núcleo da sua rede. E aí você pode usar um OpenFlow nele. E na borda da sua rede, você coloca um switch de edge também, com OpenFlow, que você pode comunicar com outros domínios que também trabalhariam com essa forma. Então, você utilizaria ali onde está o domain link, é onde você trafega pela internet, normalmente, e se você tem o cara que possa comunicar com você, vocês dois têm ali como comunicar, às vezes até usando OpenFlow numa camada de aplicação. E esse aqui, que para mim é o mais interessante, seria a abordagem de um controlador distribuído. Porque muita da discussão do OpenFlow é justamente, mas o OpenFlow ele não escala, eu vou ter uma limitação à medida que minha rede cresce. Então, o controlador distribuído é uma coisa mais interessante em termos de escalabilidade. Eu posso ter um canal de comunicação entre os switches que eles tomam a decisão e têm a visão topológica global da rede. Por exemplo, o controlador 0, ele conhece a topologia ali da rede, que tem o switch 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Já os outros conhecem outra topologia. Através do link lógico entre eles podem ficar replicando os eventos de rede entre eles e terem uma visão global da rede como um todo. E a decisão ser tomada em conjunto. E aí já entra, porque a gente falar que envolve programação, porque aí você começa a ter problemas, por exemplo, de algoritmos distribuídos. Eleição de líder, replicação de dados. Então, tudo isso começam a ser problemas para serem resolvidos quando você programa o controlador. Então, aqui um workflow simples, que seria, a gente tem um computador cliente, um switch OpenFlow, o nosso controlador e o servidor. Só para ficar clara, quando eu inicio a requisição TCP, o primeiro pacote, dado que o meu switch não sabe o que fazer com ele vai mandar para quem? Para o controlador. Então, ele envia, cria tipo um evento, né, de packet in, chegou um pacote novo. O meu controlador vai tomar a decisão do que fazer com aquele pacote, dado aquele cabeçalho que a gente mostrou, e vai falar para o switch OpenFlow, atualiza a tabela aí, e toda vez que vier um fluxo parecido com esse que chegou, você vai fazer isso. E aí nunca mais vai precisar ir no controlador. Nunca mais, assim, esses fluxos é interessante lembrar que eles podem ter um timeout também. Isso é legal porque a rede pode ficar mais dinâmica. Ao longo do tempo, uma regra no switch, a tabela de fluxos ela não vai crescer infinita, ela pode diminuir porque os fluxos expiram. Então, a partir dali, a comunicação é direta entre o computador. Obviamente, ele passa pelo switch, mas o switch não interfere, ele só faz a comutação lá que ele está pronto para fazer. E vai até confirmar o fechamento da conexão TCP. Então, um pouco sobre o mercado, seria justamente a gente falar agora da Open Networking Foundation, que é justamente esses grandes consórcios. Quem que está lá dentro da Open Networking Foundation? A gente tem Facebook, Microsoft, Verizon, Yahoo, Google. Então, assim, existia muita discussão sobre SDN não vai para frente, SDN não é uma realidade. Bom, com players fortes como esses, nada mal, né? A gente ter no mercado gente incentivando e bancando esse mercado. Então, é muito interessante. Um exemplo da Google foi um dos funcionários da Google tem uma palestra dele no YouTube falando sobre SDN e como que eles começaram a usar. Eu vou até mostrar um pouco do case deles, que eles publicaram um artigo sobre isso. Ele falando pedindo para as empresas fabricarem o hardware, porque eles estão usando, não vão deixar de usar, e não tinha, na época, nenhum fabricante fazendo, acho que isso foi em 2009. E eles falam que eles mesmos construíram o hardware do switch que eles estavam usando OpenFlow, mas que eles só não compram. Por que a gente está construindo o nosso? Porque não tem ninguém vendendo. Se vocês estivessem fazendo, a gente estaria comprando. Então, foi até uma coisa que eles falaram. Então, hoje, o que a gente tem? Tem várias empresas que já estão fazendo switches com OpenFlow
que você possa habilitar o OpenFlow neles. Então, grandes empresas de equipamento, de hardware, de rede, já estão criando e estão habilitando seus equipamentos a utilizarem OpenFlow. Então, isso é muito bom, porque, primeiro, que o OpenFlow é um padrão aberto, né? E, então, qualquer switch desse, você conseguiria se comunicar com o seu mesmo controlador que você fez, você se conecta a ele e controla aquele switch. Coisa que você não faria com o mercado como ele é amarrado ao fabricante, né? Se a gente tem um switch Cisco, a gente tem os comandos da Cisco, o jeito que o Cisco administra o switch dele e vários outros fabricantes a mesma coisa. Então, o OpenFlow, como ele é padronizado, você consegue mandar as mesmas mensagens para o hardware e as mesmas mensagens tem que replicar, tem que ter as mesmas ações. Independente de, é claro, o hardware de um switch pode ser mais eficiente do que outro. E alguns também criam seus próprios protocolos. Como eu disse, SDN é um modelo, OpenFlow é um protocolo que permite utilizar SDN. Existem outros protocolos similares ao OpenFlow, mas o OpenFlow é o que tem se tornado o principal no mercado. Aqui é sobre algumas empresas e produtos de virtualização que já trabalham e permitem que você levante, por exemplo, um switch, o Open vSwitch, na infraestrutura, que é um switch virtual. Por exemplo, utilizando KVM, você consegue colocar um Open vSwitch e sua rede conversar com esse switch, e esse switch ser controlado pelo seu programa controlador. Então, isso é muito bom também, porque todas as ferramentas de virtualização começam a te permitir trabalhar com SDN. Então, se o seu data center, se sua rede utiliza máquinas virtuais, você, sem trocar o seu hardware, sem trocar seu switch, você consegue colocar e trabalhar com o OpenFlow dentro da sua rede, do seu data center. Então, é aquilo que que eu citei. Muita gente olha para o OpenFlow e às vezes, para SDN, fala, não sei se isso é uma armadilha, se isso vai vingar, se não vai. Existe muito medo em relação a OpenFlow e SDN. Então, um case legal é esse da Google, esse artigo deles de 2012, onde eles mostram, por exemplo, a estrutura de OpenFlow deles, onde para cada data center e as coisas, eles têm esse grafozinho aí, que é mostrando a rede OpenFlow deles. E a parte OpenFlow, nesse artigo, eu não me lembro exatamente o número, mas eu acho que é uma coisa que eles conseguiram melhorar a eficiência do data center em 30%, um número bem legal, por causa da inteligência que eles colocaram na forma como a rede deles trabalha, por causa do SDN. Eles não ficaram presos a um protocolo e esperar que esse protocolo evolua, atualizando firmware e outras coisas. Eles mesmos, à medida que dependem de uma mudança, podem implementar um software ou mudar a forma como é feito e fazer um experimento, avaliar isso, conseguir ver se está funcionando melhor ou não. Então, é um case bem legal esse da Google. Bom, sobre o futuro, o que vem para SDN e OpenFlow? Muita gente tem chamado que SDN é a próxima grande coisa, né? É um termo que a gente vê muito em tecnologia. Que SDN é o que permite que a rede evolua, né? A internet possa evoluir junto com as aplicações, sem que a gente tenha que desligar a internet e falar agora a gente tem outra internet, que é a internet nova que funciona. Tem muita área de pesquisa, muita gente pesquisando, porque, obviamente, aqui eu falei da palestra explicando como é que funciona o SDN, o protocolo, mas a gente vê com experimentos e fazendo alguns experimentos que nem tudo é positivo com o OpenFlow. Por exemplo, aquele primeiro pacote que eu disse que ele vai para o controlador, ele gera um atraso na sua rede. Então, você tem ali uma latência mais alta. O SDN, o OpenFlow, ele tem um impacto na latência da sua rede. Então, tem várias coisas que têm as implicações e que dependem de você bolar soluções inteligentes para contornar esses problemas também. Mas existe muita pesquisa sendo feita em várias camadas de rede, com SDN. Então, o SDN, o futuro seria, que eu disse, as redes modernas para aplicações modernas, então a gente consegue fazer as duas trabalharem juntos. E uma coisa que é bem novidade para rede e para hardware, que é padrões abertos. Porque até então a gente sempre ficou muito preso em equipamento de rede para determinadas empresas. Então o OpenFlow começa a fazer assim, vamos deixar algumas coisas com padrão aberto, independente de, por exemplo, sei lá, o hardware de uma empresa da Brocade, da Cisco, tenha um hardware melhor, mas ele conversa com a mesma linguagem, ele conversa com o mesmo conjunto de instruções. Então, o hardware pode ser mais eficiente, você continua tendo equipamentos que se destacam em relação a outros.
Mas é legal que fica padronizado a forma como você conversa com esse hardware. Então facilita quem administra a rede, quem constrói o data center, quem está ali cuidando dessas coisas. Você não tem impactos tão violentos em relação a ter um fabricante ou outro. Era isso que eu ia trazer, pessoal, para falar de vocês sobre SDN e OpenFlow. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, a Globo.com mandou uns brindes. Quem fizer pergunta, deixa eu pegar aqui também. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela palestra, que o tema é realmente cutting edge, a gente viu muito pouca coisa, bastante gente tem dúvida aqui ainda a respeito. O que eu queria saber é o seguinte, claro, você já falou ali que os primeiros pacotes que chegarem na rede ali, eles vão ter um atraso porque o switch não sabe o que fazer com eles ainda. Mas durante a palestra mesmo você respondeu que o próprio switch ele vai fazer uma espécie de cache ali, já vai saber o que fazer com os próximos fluxos quando forem parecidos com ele. A minha dúvida é o seguinte, quando a gente começa a implementar muita coisa em cima do switch, QoS, STP, esse tipo de coisa, o processamento do switch começa a subir muito. E isso daí às vezes acaba sendo um gargalo. Com o SDN, como tu está fazendo, entre aspas, um offload disso para o teu controller, e o controller está mandando coisas muito mais simples para o switch, que é só, quando chegar um pacote aqui tu faz isso. Na prática se vê redução de uso de CPU do switch, ou você não chegou a trabalhar na prática com isso ainda a ponto de ver isso? Legal a pergunta. Um pouco depende de como o switch implementa também. Assim, o próprio fabricante pensa a estrutura, porque na arquitetura que é bolada para o OpenFlow, ele trabalha um esquema de pipeline de tabelas de fluxo, que foi até uma forma de você melhorar. Porque o que acontece? A tabela de fluxo, se ela fosse linear, à medida que você tem muitos fluxos, cada vez mais a sua busca na tabela demora. Então, aí o fabricante pensa umas formas de otimizar isso. Tem gente que abre uns pipelines, tipo o que a gente vê em processador mesmo, porque os processadores de hardware switch são aqueles ASICs, né, que é ASIC. E a gente tem CPUs num processador de computador. Então, existem muitos fabricantes que, para SDN, por exemplo, o processador no switch acaba sendo igual ao de um processador de computador. Em termos de processamento, eu sei que eles melhoraram muito essa questão. O pipeline foi o que ajudou muito para otimizar a busca nas tabelas, porque agora você não tem mais uma única tabela de fluxo, você tem várias tabelas de fluxos, e aí ele consegue chavear entre elas de uma maneira bem eficiente. E a outra questão que aí é um contrapeso que você tem que pensar enquanto quem está desenvolvendo o controlador. Às vezes, o seu switch ele tem o QoS que ele pode fazer por você. Mas, às vezes, você quer fazer o seu próprio QoS. Então, você pode desligar esse. E o seu controlador, quando instala uma regra, a tabela de fluxo já tem meio que o seu QoS implementado. Entendeu? Porque o que você decidiu fazer com o pacote pode ter sido decidido antes no seu controlador. Ou você pode ter o seu controlador fazendo uma tarefa mais simples e habilitar o QoS do seu hardware. Então, essa questão, assim, são coisas para ser medidas e a decisão ser tomada na hora que você for controlar ali sua rede. Não sei se respondi a pergunta. Legal? Aqui. Pega o brinde aqui. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu gostaria de saber... Eu gostaria de saber onde é que entra a NFV nessa história. E outra pergunta em relação às questões de span tree, como é que o controlador entrega isso, se não é ele, se ele deixa a cargo do próprio switch, como é que são as questões de span tree, como é que a SDN trata isso? Então, são duas coisas, né? NFV e a parte de um spanning tree, por exemplo. Tá. O NFV, ele tem sido casado muito com o SDN, porque o NFV ele se fez uma tecnologia importante, principalmente por causa do ambiente virtualizado, né? Que é o Network Function Virtualization, onde eu consigo colocar middle boxes na minha rede, ou serviços ali, às vezes um firewall, umas coisas de maneira muito simples e programática, né? Por que a SDN ajuda e casa com isso?
Você concorda que o SDN, eu consigo ter a visão topológica, uma visão global da minha rede. É como se eu tivesse controle de estado da minha rede. Quando a gente está numa aplicação, a gente não tem controle de estado, o status que está, sei lá, tipo, o banco de dados é uma persistência que te dá controle de estado. O seu controlador SDN, ele passa a ter controle de estado da rede. Então, por exemplo, com as estatísticas de fluxo dentro do switch, eu poderia, por exemplo, saber que determinado subrede está com um gargalo, determinado servidor ali, aquele link está sobrecarregado. Eu poderia muito bem usar, dado que o SDN identificou lá que eu estou com um gargalo naquela parte da rede, ele dispara uma mensagem, que essa mensagem chama um Network Function Virtualization, que pode tomar ações dentro da minha rede e construir coisas novas para resolver aquele problema. Então, as duas coisas se casaram muito bem. SDN estava como uma coisa muito de pesquisa acadêmica e é de 2008. O NFV, o artigo que iniciou ele, acho que é de 2011 a 2012. Então, ele é mais novo ainda que a SDN. E o NFV é muito legal porque ele reforça SDN. Porque SDN é uma ferramenta que ajuda o NFV a funcionar de maneira mais eficiente. Porque um tem a visão global e o outro são ações. Então, o NFV me permite tomar ações programaticamente para coisas que eu identifiquei na minha rede usando SDN. No caso do Spanning Tree, eu não sei se eu entendi corretamente, mas você pode, por exemplo, ao invés de você usar o protocolo de Spanning Tree dentro do seu switch, até se aplica um pouco a outra pergunta, que seria você ter isso no controlador. Você pode tirar a implementação do Spanning Tree do hardware e jogar para o controlador. Um exemplo, a minha própria dissertação de mestrado foi em relação a um trabalho futuro da minha dissertação seria eu construir um grafo da rede. Então, eu represento a rede, a visão topológica inteira como um grafo. Você concorda que se eu estiver usando um roteamento, por exemplo, OSPF, BGP, à medida que o roteamento precisa acontecer, alguns suítes e equipamentos na rede, eles trocam mensagens ali para tomar essas decisões e fazer o roteamento. A minha ideia era, por exemplo, dentro do meu grafo, eu já sei como está o estado da rede, o roteamento passa a ser assim, o pacote chegou, não sei o que fazer, vai no controlador, eu já tinha isso pré-computado, eu já posso falar, olha, instala a regra de A para B. Então, tu vem para cá, instala em todos os switches ao longo da rede aquela regra, e aí eu já comutei, esse pacote não precisa começar a perguntar na rede. A ideia poderia, por exemplo, reduzir o overhead de pacotes de comunicação de um protocolo de roteamento. Então, isso você pode experimentar, e aí é claro, o seu programa pode ficar lento, pode ser rápido. E uma coisa que o controlador dá é essa dependência, não ter a dependência de computar as coisas na hora. Eu posso, por exemplo, a rede está quieta e eu tenho a topologia. Eu posso ter vários programas já computados aqui, que eu já rodei o algoritmo para saber, e já pronto. Então, eu posso saber o menor caminho de N para N dentro da minha rede, antes mesmo de alguém perguntar. Então, quando alguém perguntar, eu só vou entregar isso, eu não vou ter que ficar processando, trocando mensagem e tal. Então, assim, é aquela coisa que eu disse. Ora, o processamento do controlador te atrapalha, porque dá um delay na rede, porque o primeiro pacote tem que subir, processar, voltar, instalar a regra e depois da sequência. É um impacto. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, você, ao longo da vida da rede ali, ela fica mais estável, porque você ganha ali coisas pré-computadas no controlador e que só vem para o plano de dados ali depois como uma regrinha no switch. Respondi? Mais alguma dúvida? Alguém? Sim. Legal. Olá, boa tarde. É o seguinte, muita gente discute a separação do plano de controle com o plano de dados como meio que um problema. Mas, assim, OpenFlow, inclusive, ele traz a seguinte arquitetura. Se você já criou uma regra e instalou e perdeu a comunicação com o plano de controle, ela já está lá e ela vai continuar funcionando. Só que isso daí gera aquele problema histórico que se eu perder a comunicação, eu não vou conseguir instalar novas regras, daí por aí vai. Mas a minha pergunta gira em torno do seguinte. Da última vez que eu dei uma olhada nisso, e também eu já pesquisei, tinha uma outra história de tentar criar uma espécie de comutação de circuito em cima de comutação de pacote. Ou seja, você criava os circuitos dinâmicos
Inclusive, eu trabalhei num projeto com a Internet 2 norte-americana, que a ideia era até um pouco além. A turma criava os circuitos dinâmicos com OpenFlow e na borda instalava até um BGP para ter uma espécie de redundância. Ou seja, você tinha um caminho A já definido, um caminho B, e o circuito ficava dinâmico criado com OpenFlow. Exatamente para tentar tirar esse problema de perca de comunicação com a controladora. Você deixava o circuito já pronto e depois ia. Na sua opinião aí, o que é que você acha que vai caminhar nesse sentido de criação, emulação de circuito dinâmico em cima de rede de pacote? Historicamente, tem a história da ATM que tentou fazer isso, mas não deu certo. Talvez agora vá para frente. Enfim, tudo isso. Bem legal a pergunta. A minha resposta é MPLS. Eu digo porque não que MPLS vai ser o que vai ser utilizado, mas muito do OpenFlow é baseado no MPLS. O que a gente fala de... O MPLS tem aquela coisa de você taguear o pacote, né? Você bota um labelzinho nele e na sua rede interna você já fechou aquele circuito ali e ali sempre vai ser aquela rota. O OpenFlow é muito baseado nisso. Essa ideia de você poder... Esse cabeçalho OpenFlow, ele não fica no seu pacote, mas todos os suítes OpenFlow entendem ele e sabem dele. Então, o seu controlador, quando fala para todo mundo, ele meio que fez um MPLS na sua rede interna ali. Entendeu? Sobre o custo de... Que foi o começo da pergunta, né? Você falou do custo de, às vezes, perder a comunicação com o controlador e, às vezes, ter instalado a regra. Eu vejo muito como uma abordagem de quem programou o controlador, por exemplo. O controlador da Google, ele chama Onyx. Ele tem uma forma de persistência, tipo um banco de dados distribuído, que é baseado num grafo. Então, o que acontece? Se o seu controlador cai, ou dá algum pane no seu sistema ali, o que acontece? Quando eles religarem o controlador, eles vão ler desse banco de dados, que eles chamam de Network Information Base, que é NIB, que eles falam. Ou seja, você guarda um banco, né, de alguma maneira você pode distribuir ele também, mas você guarda um banco com tudo que acontece na sua rede, seus eventos e tal. Então, quando a rede cai e você precisa levantar, você consegue retornar o estado da rede do mesmo jeito que estava. As mesmas regras dos fluxos que estavam instalados, tudo você consegue restaurar eles, entendeu? Dado que você persistiu isso. Então, o seu controlador pode fazer isso também. E no caso de perder a comunicação e ficar lá o switch com as regras instaladas, muitas regras elas expiram, então o switch ao longo do tempo vai morrer mesmo e vai dar problema. Então, aí é uma escolha de quem criou a rede, o fallback, né, o plano B dele, que seria, você falou que eles fizeram lá, internamente usou o OpenFlow para chavear um circuito por onde aquele pacote tem que passar, e caso deu problema, deixa um BGP rodando, porque qualquer coisa o BGP sozinho se resolve e entrega aquele pacote. Ou seja, é uma estratégia, poderia ser outra, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente isso é um problema. O controlador em si, a entidade controlador dentro da rede, ele é um gargalo porque as pessoas vão ter essas dúvidas em relação a, se cair, eu preciso ter redundância, levanta. O próprio switch, a partir da versão 1.3 do OpenFlow, você pode, com um controlador distribuído, você pode falar para o switch, você configura nele falando assim, olha, eu tenho 5 controladores, e eles funcionam como master slave, ou eles funcionam como réplica. Então, o que acontece? O switch sozinho, sem seu controlador precisar fazer nada, se ele tiver qualquer problema na conexão TLS dele, ali, comunicação segura dele, caiu aqui, ele já chaveia para o segundo, na redundância, e todos eles ficam replicados. Então, assim, são estratégias também, entendeu? E é legal porque isso já está no protocolo. A partir do 1.3 você já tem isso tranquilo. A minha dúvida é quando a implementação prática. Primeiro, eu não vi a Cisco ali naquela tua lista. Foi só um esquecimento ou a Cisco não? Na verdade, eu esqueci de colocar, mas assim, ela também faz parte. O que acontece? A Cisco, ela criou se não me engano, eu posso estar errado, viu? Mas eu acho que ela criou um que chama Routeflow, que é um protocolo dela, mas ela é OpenFlow Enabled. Então, é compatible. Então, o que acontece? Você pode mandar mensagens OpenFlow para o switch da Cisco, que ele vai implementar no hardware dele, lá, fazer a comutação dos pacotes, utilizando o OpenFlow. Só que ele tem um proprietário também. Então, você pode criar um controlador para o roteador, o switch roteador da Cisco, ou você pode, se quiser, usar o OpenFlow nele. Mas assim, talvez eu que esqueci de colocar eles lá, mas eles também estão dentro do grupo de fabricantes que permitem trabalhar com OpenFlow.
A pergunta também seria, no momento que tu habilita, digamos, pegar um switch, esquece o Cisco então, um Extreme, tu habilita o OpenFlow, então ele fica totalmente dependente do controlador, quer dizer, tem que ter. Assim, na prática também, os próprios fabricantes, eles mesmos, tipo assim, a Extreme, não, ela está indicando, olha, ela também tem, ela fabrica o controlador no hardware especializado dela, ou não, isso aí na verdade tu pega uma máquina qualquer, né, que tu defina lá, uma máquina lá, redundante, não sei o quê. Como é que fica essa parte? Fala um pouquinho sobre isso aí. Então, só para ver se eu entendi, é sobre como os fabricantes têm feito para escolher um controlador ou ter um controlador ali. O que acontece? Alguns fabricantes, eles mesmos têm um software deles, por exemplo, deixa eu lembrar o nome, foi uma grande empresa, foi vendida, um dos autores do artigo que definiu o protocolo, ele abriu uma empresa chamada Nicira. A Nicira ganhou muito dinheiro com isso, porque ela é uma das implementadoras do Nox, que é aquele controlador em C++. Então, a Nicira em si, por exemplo, é uma grande alternativa. Muita gente, às vezes, compra o software da Nicira e compra o switch, entendeu? Existem muitas empresas fabricando o controlador. Existem vários controladores open source, que é aqueles que eu mostrei, todos que eu mostrei são. Então, que você pode utilizar. Inclusive, o da Google foi escrito em cima do Nox. O Nox é um controlador em C++ e a Google usou ele por cima, por baixo. Mas o Nox, por exemplo, não tem o esquema da NIB, né? Network Information Base, que a Google utiliza. Mas foi feito em cima dele. Então, esses fabricantes, no geral, eles têm o hardware, habilitam, e a escolha de qual controlador vai ser colocado, às vezes é de quem está comprando o equipamento mesmo. Eu acredito que, aí eu já não sei te falar mesmo, se eles têm, tipo assim, a gente está vendendo esse switch, mas a gente recomenda usar esse software ou a gente tem um próprio. É muito comum que eles tenham um próprio, porque eu sei que a Cisco vende isso já, por exemplo, para o Outflow dela, ela já tem todo um mecanismo com um controlador bacana lá para você usar. E que te permite criar módulos, né? Porque a grande vantagem de se ter um controlador é poder programar. Então, às vezes eles criam só uma casquinha de software ali para que você possa implementar em cima e essa casquinha comunica com o switch, entendeu? Legal? Mais alguma dúvida? Alguém? Eu queria saber se agora com o SDN não vai deixar de surgir, de existir essa figura do computador e roteador, essa diferenciação, porque pelo que eu vejo é só uma questão de qual regra tu vai aplicar, né? Tu vai ter um equipamento de SDN habilitado e aí tu pode dizer, funcione como um switch ou funcione como um roteador. Tá certo esse meu entendimento? Seria assim que funcionaria? Eu realmente não sei se a ideia é que eles possam, tipo assim, substituir, entendeu? Mas a afirmação que você fez sobre sim, o controlador pode escolher se vai ser um switch ou um roteador, com certeza. Tem algumas discussões sobre o que vai acontecer com o hardware do switch. Se ele vai continuar sendo um ASIC, né, que é esse hardware que a gente tem dentro do switch. Então, a minha dúvida, acho que é primeiro a gente ver o que vai acontecer com o hardware para a gente ter certeza. Porque eu sei que, por exemplo, o roteador, o hardware dele é muito mais parrudo do que só de um switch, né? O switch, às vezes, ele nada mais é do que um circuito, né? Aquela coisa de chaveamento ali. E o hardware do roteador depende de processamento interno, depende de... Uma das coisas, por exemplo, o hardware de switches OpenFlow, eles têm que ter a TCAN, que é aquela memória que ele vai usar. Ele usa uma memória diferente lá para poder guardar e ter a tabela de fluxos, tudo fica na memória. E qual que é o tamanho ideal dessa memória? Qual que é o tipo de tecnologia que vai ser feita nessa memória interna do switch? É que fica sendo uma discussão grande, entendeu? Então, eu acho que é bem interessante, eu não tinha pensado nisso ainda, mas eu acho que o hardware vai ser o cara que vai responder o caminho que vai acontecer. Legal? Tinha mais alguma pergunta aqui, né?
Então, hoje, o que se pode fazer é, quem desenvolveu o controlador, é um problema bem de sistema agora, isso. Ele pode deixar uma interface que seja uma API externa, ou um serviço. Abrir uma porta, entendeu? Que um outro controlador possa trocar informações, ou criar um protocolozinho de mensagem deles, entendeu? Então, eu converso desse jeito. Quem quiser falar comigo, me mande mensagens assim. É muito comum para a arquitetura do controlador distribuído você, por exemplo, pensar, você tem uma rede de administração, é muito comum dentro do data center, ou dentro da rede você tem a rede administrativa, a rede local e a rede para a internet, entendeu? Aceito, obrigado. E, então, como eles vão comunicar, por exemplo, dentro da rede administrativa, pode ser uma questão que você abra uma porta e entregue uma API REST, ou pode entregar uma API num nível mais baixo, lá no TCP, e você controla o que você faz com os pacotes. Então, isso realmente é um problema. Eu não conheço nenhuma padronização, alguém que falou assim, criei um protocolo de mensagem para controladores OpenFlow. E aí todo mundo conversa desse jeito quando tiver vários controladores e querem comunicar entre eles. Mas é um problema e até onde eu sei os controladores, todos esses que eu mostrei, eu nunca vi eles serem ditos que eles são distribuídos naturalmente. Normalmente cada um deles é uma instância rodando ali e se você quiser comunicar, você mesmo vai ter que implementar isso daí que eu acabei de falar. Então é um desafio grande agora para controlador, é pensar como distribuir um controlador. Eu acho que o tempo esgotou. Aí, a gente pode responder aqui fora, porque eu acho que ela já me avisou. Mais alguém tinha alguma dúvida? Que aí eu espero aqui. Tá. Pode pegar. Obrigado, pessoal.